Olá e bem-vindos. Há uma ideia, que já tem quase um século, de 1929, que é quase um mito moderno. Hum, A dos 6 graus de separação. exatamente. A ideia de que estamos todos ligados por, no máximo, 6 pessoas. Uhum. Qualquer outra pessoa no planeta. Pois, A questão que nos traz aqui hoje é, no mundo de redes sociais, de conectividade instantânea, isto ainda faz sentido? Ou será que, pronto, esta ideia dos 6 elos ficou obsoleta? é uma pergunta que parece simples, mas que, como vamos ver, nos leva a sítios bastante inesperados. E o material que temos para analisar isto é invulgar. É verdade, não é um estudo académico tradicional. É, na verdade, a transcrição de um diálogo entre um investigador, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. E juntos, eles não se limitam a olhar para a matemática da coisa. Não, eles mergulham a fundo no que estas ligações realmente significam. A nossa missão hoje é mesmo essa. É seguir esta conversa para perceber a diferença entre um contacto E confiança. e como essa distinção, segundo eles, explica dinâmicas de poder no mundo dos negócios, mas também na política. Vamos a isso então. Vamos desmontar isto. Ora bem, comecemos pela origem de tudo. A teoria, como disseste, vem de 1929, de um autor húngaro, o Frigyes Karenti. Uhum. Ele imaginou que o mundo estava a encolher e que, através de uma cadeia de conhecidos, conseguiria chegar a qualquer pessoa. Era uma ideia, para a época, absolutamente visionária. E que o século XXI parece ter vindo confirmar, não é? A fonte que estamos a ver menciona um estudo do Facebook, acho que de 2011, certo? Isso mesmo. De 2011, analisaram a rede deles, que já era gigantesca, e o resultado foi surpreendente. A distância média entre duas pessoas não era 6, era ainda menor. Muito menor, apenas 4,74 elos. Portanto, a pergunta impõe-se: se o mundo ficou ainda mais pequeno, a teoria original não morreu. Não se tornou irrelevante. É aí que o diálogo dá uma volta interessante. Exatamente. Em vez de declarar a teoria morta, o argumento é que, se calhar, a pergunta está errada. A questão hoje não é se ainda são 6 elos, ou 4 ou 3. A questão é, o que é que eles valem? Precisamente. O que é que esses elos realmente valem? E a resposta que emerge do diálogo é contraintuitiva. Na era digital, a grande maioria deles vale na prática quase nada. Como assim vale quase nada? Se eu consigo, teoricamente, chegar a quase toda a gente com poucos cliques, isso não é um poder imenso? Teoricamente, sim, mas é aí que o diálogo distingue entre conectividade e influência. A teoria transformou-se. Deixou de ser uma regra matemática. Exato. Passou a ser mais uma metáfora sobre a qualidade da ligação. Ter milhares de amigos online dá-nos um mapa enorme, mas não nos dá acesso real. A distância numérica encolheu, mas a distância funcional, aquela que se baseia em confiança, essa talvez até tenha aumentado. O desafio já não é encontrar o caminho. É convencer alguém a abrir-nos a porta. E a fonte testa essa ideia, leva ela ao extremo com um desafio prático. Seria possível para uma pessoa comum usar esta rede para chegar a figuras de topo, tipo Vladimir Putin, Donald Trump ou até o Papa? Certo, matematicamente o caminho existe. O diálogo até descreve os percursos teóricos. Sim, para Putin seria através de diplomatas ou empresários com negócios na Rússia. Para Trump, através da sua rede de campanha ou do império imobiliário. Para o Papa, claro, através da hierarquia da Igreja. Portanto, o mapa está lá. Pois, mas é aí que o diálogo sublinha logo a diferença. A enorme diferença entre o mapa e o território. As redes destas figuras são, por natureza, círculos de poder. São extremamente fechados, protegidos. Não são redes abertas. Nem pensar. E aqui a conversa introduz uma distinção que eu acho crucial: a diferença de eficácia entre um elo digital e um elo pessoal, físico. Ou seja, um e-mail, uma mensagem no LinkedIn, mesmo que chegue à pessoa certa, não tem o mesmo peso. Nem de perto, segundo esta análise. Uma interação cara a cara, uma recomendação feita durante um almoço, isso carrega um capital de confiança que o digital simplesmente não consegue replicar. Faz sentido. Num círculo onde a confiança é tudo, uma introdução feita por alguém respeitado dentro desse círculo vale mais do que 1000 mensagens. O elo digital mostra que o caminho existe. O elo pessoal é o que tem a chave para o abrir. Certo. Então a matemática funciona, mas a vida real
pronto, é mais complicada. Mas o que é que torna um elo forte o suficiente para abrir uma dessas portas? É aí que a conversa vai mesmo ao fundo da questão. Exatamente. A conclusão a que o diálogo chega é que a teoria original do Carenti, mesmo sem o dizer, assentava numa premissa invisível: A boa vontade. a boa vontade. Para a cadeia funcionar, cada elo tem de estar disposto a ajudar o seguinte. E essa disposição não nasce da conectividade, nasce da confiança. A tecnologia ou digital é só um facilitador, um acelerador. Mas não cria a confiança do zero. Nunca. A base de tudo, argumenta a fonte, continua a ser a mesma de sempre, a natureza humana. E essa confiança é descrita quase como uma moeda. Uma moeda de troca. É precisamente isso. Em sociologia, chama-se capital social. É o valor das nossas relações. E a fonte usa um exemplo fortíssimo para ilustrar isto no mundo dos negócios. O dos acordos de milhares de milhões. Exato. Acordos de milhares de milhões de euros que são fechados com um simples aperto de mão. A frase que eles citam, e que resume tudo, é: agora os gestores e advogados resolvem o resto. É uma imagem muito poderosa. Mas, desculpe interromper, será que isso não é, pronto, uma visão um bocadinho romantizada do mundo dos negócios? Podia ser, e a fonte não sugere que todos os negócios funcionem assim. Mas o argumento central é que os acordos mais importantes, os mais duradouros, são construídos sobre este pilar de confiança. O aperto de mão não é o início, é o fim. É a consequência. É a materialização de um pacto de confiança que já foi estabelecido. Todo o trabalho dos advogados que vem a seguir é só a formalização de algo que na sua essência já está decidido. E a análise acrescenta uma nota muito pragmática. Qual? Que quando os negócios não se baseiam nisto, quando tudo depende só da letra miudinha do contrato, é quando as coisas, e cito, dão para o torto. É curioso. Vivemos rodeados de tecnologia para garantir contratos. Blockchain, assinaturas digitais. E, no entanto, o que conta no fim do dia ainda pode ser a palavra de uma pessoa. Exatamente. E é esta ideia, a do aperto de mão como símbolo de confiança, que serve de ponte para a parte mais provocadora do diálogo. Este exemplo dos negócios é muito claro, porque ilustra a confiança no seu estado mais puro. Mas e quando o objetivo não é tão linear? A fonte pega nesta ideia e leva-a para a política. E a pergunta é: um aperto de mão entre políticos tem o mesmo peso? E a resposta, segundo a análise, é um rotundo não. O diálogo traça um contraste brutal entre os dois mundos. No setor privado, argumenta-se, o aperto de mão é genuíno, porque a reputação e a confiança são ativos essenciais para sobreviver a longo prazo. E no mundo público? No mundo público e político, o mesmo gesto é muitas vezes descrito como um ato para as fotografias e para a comunicação social. É um ato performático. Espera um pouco. Então a fonte está a sugerir que o setor público atrai por natureza pessoas menos honestas? É que isso é uma afirmação muito forte, é uma afirmação fortíssima e é importante sublinhar que esta é a perspectiva do diálogo. Não apresentam dados empíricos para isto, mas constroem o argumento com base na ideia de que os incentivos nos dois setores são incompatíveis. Como assim? No privado, o objetivo é, de forma geral, claro, sustentabilidade, lucro, há um interesse mútuo no sucesso do acordo. Na política, os interesses são muito mais difusos, entre o poder, a ideologia, a popularidade. Ou seja, o aperto de mão político pode ser seguido de falsidades e traições, como diz a fonte, porque o acordo em si pode não ser o objetivo final. Pode não ser. O objetivo pode ser a imagem pública que o acordo projeta ou o ganho de poder momentâneo que ele representa. O diálogo sugere que a natureza do jogo é diferente. A confiança como investimento a longo prazo versus... Precisamente. E a conclusão a que a fonte chega é demolidora e muito cínica. Diz que quando o privado aperta a mão do público, coisa boa não há de vir. A sugestão é que a lógica da política acaba por corromper a transparência que teoricamente rege o mundo dos negócios. É uma visão do mundo bastante negra. E se estas dinâmicas de poder e desconfiança são tão óbvias, como argumenta a fonte, por que é que não há uma consciência pública maior sobre elas?
A conversa aborda exatamente esse ponto, já na fase final. A explicação que avançam é que a aprendizagem das massas é um processo historicamente muito lento e apontam duas razões principais, que descrevem como limitações intelectuais ou necessidades fisiológicas. Que, traduzido, quer dizer que as pessoas estão demasiado ocupadas com o dia a dia. Exatamente, com as lutas diárias, pagar contas, sustentar a família, para se dedicarem a analisar estas teias complexas de poder. A sobrevivência imediata tem prioridade sobre a análise abstrata. É compreensível. Faz sentido. O foco está no urgente. Mas o diálogo não fica por aí. Introduz um novo ator neste cenário. A internet. Sim, e argumenta que a internet pode ser um agente de mudança. Falo traçando uma distinção muito clara entre a internet e os meios de comunicação tradicionais, o chamado quarto poder. Qual é a distinção? A visão apresentada é que os média tradicionais funcionam de forma unidirecional. A informação flui de poucos para muitos, o que facilita o controle da narrativa. A internet, pela sua natureza descentralizada e interativa, quebra essa lógica. A informação passa a fluir em todas as direções. Exato. E expõe as pessoas a múltiplas perspectivas, algo que o sistema mediático tradicional, segundo a fonte, tenderia a filtrar. E a fonte até descreve que parece ser um ciclo vicioso para explicar como é que este poder se perpetua. A lógica é bastante direta. Sim, governos corruptos mantêm-se no poder ao empobrecer e emburrecer o povo. Uma população com dificuldades económicas e acesso limitado à educação de qualidade é, pronto, mais fácil de controlar. E para fechar o ciclo, Para fechar o ciclo, o argumento é que esses mesmos governos investem dinheiro público no quarto poder para garantir que a narrativa oficial domina. É uma espécie de simbiose. O poder político financia o poder mediático para moldar a opinião pública. e a internet entra aqui como a ferramenta que pode quebrar este ciclo. É essa a esperança expressa no diálogo. Ao dar acesso a uma pluralidade de fontes, ao criar espaços de debate fora do controle editorial dos grandes mídia, a internet estaria a fomentar o pensamento crítico. Permite que uma pessoa comum possa comparar a versão oficial de um acontecimento com dezenas de outras e tirar as suas próprias conclusões. Apesar de se reconhecerem os problemas da desinformação, o tom final do diálogo é de: Otimismo? acreditam numa mudança? Sim, há uma crença de que, no espaço de 2 gerações, o acesso massificado à informação digital poderá alterar radicalmente este cenário. É uma viagem e tanto. Começámos com uma teoria de 1929 sobre a distância entre pessoas e acabámos a discutir a natureza da confiança, a corrupção e o potencial da internet. Dos 6 graus de separação a um aperto de mão de 1.000 milhões. E à conclusão de que o que nos une ou separa não é a tecnologia, é a confiança. E essa nota de otimismo da fonte deixa-nos com uma reflexão final, acho eu. O diálogo deposita uma fé imensa na internet como uma ferramenta de esclarecimento coletivo, quase um motor para uma nova consciência cívica. Mas Mas hoje vemos com clareza os desafios que essa mesma internet nos trouxe: a desinformação em massa, a polarização, a manipulação por algoritmos. O que deixa uma pergunta em aberto que vai para além da nossa análise de hoje. e qual é? À medida que nos tornamos mais conectados digitalmente, estamos realmente a ficar mais perspicazes e mais bem informados, ou estamos apenas a ficar mais expostos a formas novas e talvez mais sofisticadas da mesma manipulação que a fonte espera que um dia consigamos superar?